Olá a todos! Esse é o último vídeo da série que estou fazendo sobre como usar a linguagem C# com a Godot. Lembrando que também estamos usando o banco de dados e fizemos a preparação dela no vídeo passado. Caso não tenha assistido, irei deixar o link na descrição. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu quero terminar tudo nesse vídeo, pois já não terá mais algum tema interessante para essa série. Então se preparem que vamos programar bastante. Já estou com a Godot aberta. Ao abrir o código me foi informado que tem linhas de código com inconsistência. Eu não entendi bem a mensagem, mas tudo bem, caso apareça para vocês também basta apertar em sim. Bem, a primeira coisa que vou fazer é copiar o código que usamos para carregar e instanciar a fase. Essa foi a maneira mais simples que pensei para resetarmos a fase após apertarmos em jogar novamente. Então vamos fazer isso no código da nossa interface. Galera, peço desculpas pelo vídeo estar travando muito, meu sistema quis instalar atualizações e eu não consegui cancelar. Feito a cópia dos códigos, podemos agora criar uma conexão com o evento de pressionar o botão de jogar novamente. Não se esqueçam de copiar o nome certinho para não haver divergência. Feito a conexão e inserindo o código, o que vamos precisar fazer é instanciar uma cópia da fase, armazenando a referência que deve ser do mesmo tipo que o node raiz, que é special. Caso tenham dúvidas no tipo do node raiz, basta voltar na Godot e verificar, conforme fiz no vídeo. Também precisamos de certificar de que a função de instanciamento retornará o tipo special colocando ele entre parênteses. Como após instanciar a nossa fase eu quero deletar a anterior, eu vou precisar de deixá-la 2 hierarquias acima. Isso porque uma hierarquia acima é o nosso special, que queremos eliminar, e a segunda é o node, que está presente desde o nosso menu principal. Outra questão importante que envolve a jogabilidade, antes de começarmos efetivamente a programação da comunicação para o nosso banco de dados, é deletar os asteroides que saíram do mapa. Caso haja muitos asteroides perdidos, corre o risco de termos problemas de desempenho. Para resolvermos isso, vamos criar o método de processamento, que é um método reservado da Godot, e certificar de que ele estará em processamento ativando-o no bloco de códigos do método read. Feito isso, sabemos que ele estará em processamento a cada milésimo de segundos, então basta verificarmos se o asteroide ultrapassou os limites do nosso mapa. Podemos usar como ponto de referência o local que instanciamos, que é variável. Caso ele tenha ultrapassado os limites que vamos definir, podemos deletar esse asteroide com o comando QFry. Com isso economizamos desempenho deletando asteroides que se perderam no espaço e não terão mais interações com o jogador. Lembrando que esse método de processamento é reservado da Godot, assim como o método read. A diferença é que o read só se executa uma vez e o processamento é executado sempre. Outra coisa que não cuidamos e que é importante agora, é fazer um fim de jogo. Até o momento os asteroides podem colidir com o nosso jogador, mas não causarão dano. Para resolver isso vamos criar um método quando houver colisão com outro objeto sólido. Vamos criar uma conexão, copiar o nome do método que a Godot vai nos informar, e criar uma tratação no asteroide com esse evento. Esse evento gera como parâmetro o objeto em que colidiu. Nós queremos tratar a colisão com o nosso jogador, então normalmente ele que virá como parâmetro. Como ele é rigid body, podemos definir a variável com esse tipo também. Caso haja essa colisão, podemos chamar um método para o objeto que foi colidido, que no caso foi nossa nave, e definir o nome do método. Assim podemos reduzir a vida da nossa nave sem acessar diretamente a variável que controla a vida. Lógico que como criamos uma chamada para esse método, precisamos definir ele aqui na nossa nave. Vai ser bem simples, apenas reduzimos a variável vida de acordo com o dano que foi passado como parâmetro. Ainda não criamos uma variável para controlar nossa vida, vamos criar agora. Ela pode ser do tipo inteiro, pois não faz sentido trabalhar com número quebrado, vai só dificultar nossa vida. Caso estejam com dúvidas no nome do método, e para não gerar erros, vocês podem voltar no código do asteroide e copiar o nome, conforme estou fazendo em vídeo. Lembrando que também podemos executar a animação de destruição do asteroide ao colidir com o nosso jogador, para ele se autodeletar. Precisamos de ter uma referência até nossa interface no nosso jogador para conseguirmos fazer uma chamada de fim de jogo.
Para isso vou criar uma variável que armazenará o caminho até ela, e outra que armazenará a referência de fato. Caso estejam em dúvida de qual é o tipo do node da interface, voltem para Godot e mantenham o mouse em cima dela que a Godot informará. Lembrando que a referência não se atribuirá sozinha, precisamos pegar o node no método hide. Feito isso, podemos verificar se acabou a vida do nosso jogador para encerrar o jogo. Galera, sei que está sendo bastante conteúdo em pouco tempo, por isso vou tentar liberar o projeto lá no GitHub bem comentado. Para fazer o encerramento do jogo, vou usar a referência que temos da nossa interface que acabamos de fazer para chamar um método. Isso porque queremos tratar o fim de jogo lá na nossa interface, pois é lá que será mostrada as pontuações e é onde está as informações do jogador. Como criamos a chamada, consequentemente precisamos criar o método no código da interface. Um detalhe que acabei de lembrar, é que precisamos de ativar a monitoração de colisões no nosso asteroide. Basta ir no inspetor e alterar essas duas propriedades conforme estou fazendo em vídeo. E aproveitando que estamos na Godot, vamos até nossa fase e ativar o processamento durante pausa da nossa interface, lá no inspetor. Isso fará com que quando o jogo seja pausado, a interface continue em execução. Feito isso, a primeira coisa que já sabemos que vamos precisar quando for fim de jogo, é de pausar. Vamos usar essa linha de comando para pausar o jogo. Também podemos ativar a visualização dos nossos itens que exibirão a pontuação dos jogadores. Vamos pegar a referência até eles e ativar a visibilidade usando essas linhas de comandos. Isso é importante para aquela caixa que criamos na aula passada não ficar tampando o jogo. Como vocês viram, tentei testar o jogo mas já foi me gerado um erro. Criei aquela variável externa para referenciar nossa interface no nosso jogador mas esqueci de atribuí-la no inspetor. É para variar, esqueci de desabilitar a visualização da caixa de pontuações. Para isso basta apertar no símbolo de olho do lado da caixa de texto. Eu acabei desabilitando até a pontuação, foi mais uma gafe que cometi, mas enfim. Agora vem a parte interessante do vídeo, vamos começar a fazer a comunicação com nosso banco de dados. Primeiro passo que irei tomar é definir uma variável estática para o endereço do nosso servidor, passando os mesmos parâmetros como fizemos no Postgre. Para isso é importante também abrirmos o site que tem o nosso banco de dados hospedado para não passarmos valores incorretos. Definam o tipo da variável como estática, e com o tipo string, escrevam assim primeiro, como estou fazendo, que depois basta copiar e colar os valores conforme está disposto no site. Feito isso, vamos agora criar uma instância de classe de alguma das extensões que instalamos na aula passada. Essa instância cuidará de fazer a comunicação com o banco de dados usando o endereço que acabamos de definir na string. Após termos instanciado essa classe, precisamos abrir a conexão chamando o método open, dentro do método hide. Feito isso, podemos criar um método para tratar o registro de pontuação. Podemos receber como parâmetro o nome e a pontuação. Vamos aproveitar e já criar também o segundo método, que irá mostrar as pontuações já registradas. Vamos voltar ao método anterior. Nós vamos primeiramente precisar criar uma variável que armazenará a linha de comando que queremos usar no SQL. Conforme falei nos vídeos passados, não vou me aprofundar na linguagem, mas se quiserem posso separar tutoriais para vocês. Então aqui estou usando o comando inserir, depois informando o nome da tabela, as colunas que queremos alterar, e por fim estou inserindo os valores conforme as variáveis que vieram como parâmetro.
Antes desse texto, é necessário usar uma função da classe string para facilitar a nossa vida e permitir inserir essas duas variáveis. Colocamos entre aspas simples e entre parênteses a posição da variável, depois declaramos elas conforme sua ordem. Temos uma string que contém um comando em SQL pronto para ser executado. Podemos agora usar mais uma classe disponibilizada pelas extensões que instalamos na aula passada para efetivar a execução desse comando. Por parâmetro passamos o comando, que é a string, e a conexão aberta, que foi a que criamos usando o endereço do servidor. Essa classe executará o comando para nós como se estivéssemos no próprio Postgre. É pronto, é só isso para inserir os registros. Agora para mostrar os registros é um pouco mais complexo, pois precisamos de percorrer os registros, inserindo-os no nosso item list. Mas algumas coisas são semelhantes. Vamos criar uma variável que armazenará o nosso comando que será executado em SQL, e também vamos criar uma classe para executar o comando. Esse comando que estou escrevendo basicamente seleciona tudo que está contido na tabela de jogadores na coluna nome e pontuação. Order by serve para organizar o resultado em ordem crescente ou decrescente. Vamos precisar de usar outra classe da Godot, pois aqui nós teremos um retorno de dados do nosso banco de dados que precisaremos salvar em uma variável. Esse tipo que é retornado é do tipo DataTable, então vamos precisar também de criar uma variável desse tipo para armazenar o valor de retorno. Por fim, basta pedirmos para a instância da classe que criamos que executou o comando que solicitamos, inserir esses valores na variável que armazena tabelas. Feito isso, basta começarmos a percorrer as tabelas e linhas, indo adicionando ao nosso elemento lista. Esse for each é um estado de repetição. Você define o tipo de dados e ele percorre enquanto houver dados para percorrer, e ele gera variável controladora com o elemento que estamos percorrendo, seja tabela, linha, ou coluna. Primeiro percorremos a tabela, que só tem uma mesmo, depois as linhas, e por último usamos a referência ROM para puxar os dados. Ele é do tipo Vitor, e precisamos ao extrair certificar de que o valor será do tipo texto. Basta usarmos toString. Gosto sempre de orientar vocês ao pegar os nodes, verificar se o tipo e o nome está correto para não gerar erros. Como mencionei, a variável ROM é um vetor que contém as colunas do registro atual que está percorrendo, e para podermos inserir ele em nossa lista convertemos para texto. Criamos os dois métodos para registrar um jogador e mostrar os registros, mas eles nunca serão chamados. Então vamos agora adicionar uma chamada aos dois métodos quando for fim de jogo. Primeiro registramos e depois puxamos os registros do servidor. Acabei de verificar que estou passando a variável errada que contém o nome do nosso jogador. A variável name é reservada, a que criamos é mname. Ao testar me foi gerado erro. Esqueci de usar o toString entre parênteses. Há um outro problema quanto à remoção dos asteroides. Devo ter inserido algum dado errado. Como vocês podem ver, estou verificando se o valor de x é maior que -11. Isso sempre será verdade. O certo era se o valor é maior que 11 positivo. Bem, aparentemente está funcionando. Mas esqueci de despausar o jogo ao reiniciar a fase. Basta colocarmos uma nova linha de comando liberando o jogo.
Também precisamos de corrigir um erro. Na verdade, são 2 erros. O primeiro que vou corrigir é o de que, como deletamos a fase, o nome do nosso jogador seria perdido. Para isso não acontecer, podemos chamar o método de mudar nome logo após instanciar a fase, passando como parâmetro a variável que armazena ele. Já vamos aproveitar e desativar a pausa na nossa fase, usando essa linha de código. O próximo erro é com o nosso asteroide. Eventualmente alguns se chocarão entre eles, e na tentativa de chamar o método de aplicar dano em outro asteroide, esse método não existirá, e haverá bugs. Para corrigir, basta atribuirmos um grupo para o nosso jogador. Após termos atribuído a nave ao grupo de jogador, basta identificarmos se o objeto que colidiu pertence a esse grupo para aplicar dano. Galera, depois de tanta programação, temos nosso resultado final. Infelizmente não sei porque quando apertamos em jogar novamente a luz fica estranha, mas vai ter vídeo extra sobre essa série que vou aproveitar para tentar resolver. Joguei várias vezes para gerar vários registros. Agora, para confirmar e mostrar para vocês como esses registros realmente estão lá no nosso servidor, vou executar o mesmo comando de seleção que usamos lá no servidor. E sim, vai ser disponibilizado esse projeto no GitHub. Só peço paciência, pois quando termino a edição já estou exausto, kkk. Vou em pesquisar, digitar o meu comando, e apertar em executar. Vocês verão que é os mesmos registros que o jogo me mostra. Galera, considerem apoiar o meu canal. Me deem feedback. Essa série foi muito mal recomendada pelo YouTube, e eu fiquei triste pois deu bastante trabalho. Tentei trazer uma conexão com o banco de dados de forma simplificada, que não é fácil de fazer. Enfim, deixem like, comentem, qualquer dúvida, crítica ou sugestão é bem-vinda. Fiquem bem, vejo vocês em breve.